Seguindo com a nossa leitura do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Allan Kardec, tradução da primeira edição francesa, ou seja, do original. Capítulo 4. O Inferno. O homem, ou seja, a humanidade, sempre acreditou intuitivamente que a vida futura deveria ser mais ou menos feliz em razão do bem ou do mal praticado neste mundo. A ideia, porém, de que se faz dessa vida futura está na proporção do desenvolvimento de seu senso moral e da noção mais ou menos justa que ele tem do bem e do mal. As penas e as recompensas são reflexo dos instintos que nele predominam. É assim que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura. Os povos caçadores, na abundância da caça, os povos sensuais, nas delícias da volúpia. Enquanto dominado pela matéria, somente imperfeitamente pode o ser humano compreender a espiritualidade. Eis porque ele faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Imagina que se deve beber e comer no outro mundo, além mais e melhor do que na Terra. Nota 44. Essa nota é de Allan Kardec. Um jovem do cantão da Savoia, ao ouvir a descrição do quadro sedutor que o seu vigário fazia sobre a vida futura, perguntou-lhe se nela todos comiam pão branco, como em Paris. Vejam só, meus amigos. Continuando. Tendo-se chegado a um certo nível, encontra-se nas crenças acerca da vida futura uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, é colocado um inferno com torturas físicas. O homem primitivo, o ser humano primitivo, não podendo conceber senão o que via, moldou naturalmente uma ideia sobre o futuro de acordo com o seu presente. Para compreender outras coisas, além daquelas que via diante de si, faltava ao ser humano primitivo o desenvolvimento intelectual que só com o tempo deveria alcançar. Assim, o quadro que ele fez dos sofrimentos da vida futura é apenas um reflexo dos males da humanidade, mas em maior proporção. Reuniu nesse quadro todas as torturas, suplícios e aflições que encontrou sobre a terra, sem ter ainda desenvolvido o sentido que o levaria mais tarde a compreender o mundo espiritual. O homem, ou seja, o ser humano, só podia conceber penas materiais, razão porque, salvo algumas diferenças de forma, o inferno em todas as religiões se assemelha. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o mais grandioso modelo do gênero, perpetuando-se no inferno dos cristãos, que também ele teve seus poéticos intérpretes. Comparando-os, nele se encontra, exceto pelos nomes e algumas variações de detalhes, numerosas analogias. Em ambos, o fogo material é a base dos tormentos, porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos. Mas, estranhamente, os cristãos ultrapassaram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se estes últimos tinham o seu inferno o tonel das Danaides, a roda da Ixion, a pedra de Sísifo, estes eram suplícios individuais, enquanto o inferno cristão tem para todos as suas caldeiras ferventes, cujas tampas os anjos levantam para observar os condenados contorcendo-se. Deus ouve, sem piedade, os gemidos desses últimos durante a eternidade. Nota de Kardec sobre essa questão. Isso está no sermão feito em Montpellier, em 1860. Nota de Kardec. Continuando. Jamais os pagãos descreveram os moradores dos Campos Elíseos fazendo apreciação dos suplícios do Tártaro. Como os pagãos, os cristãos têm o seu rei dos infernos, Satã, com a diferença de que Plutão limitava-se a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha. Mas ele não era mau. Ele apenas aprisionava em seu império aqueles que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não procurava induzir os homens, os seres humanos, ao mal, para se dar ao prazer de fazê-los sofrer, enquanto Satã recruta vítimas por toda parte,
comprazendo-se em atormentá-las através de suas legiões de demônios armados de forcados, a revirá-las no fogo. Tem-se, de fato, discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima incessantemente os condenados sem jamais consumi-los. Se seria um fogo de betume ou breu ardente, perdeu-se para o betume. Nota 46. Nota também de Allan Kardec. Sermão feito em Paris de 1861, que narra sobre isso. Seguindo. O inferno cristão, portanto, em nada fica a dever ao inferno pagão. As mesmas considerações usadas pelos antigos para estabelecer a morada da felicidade levam-no também a posicionar o local dos suplícios. Tendo o ser humano colocado na primeira das regiões superiores, era natural que colocassem o segundo nas regiões inferiores, ou seja, no centro da terra, servindo-lhe de entrada algumas cavidades sombrias e de terrível aspecto. Foi ali também que os cristãos, por muito tempo, situaram a morada dos condenados. Reparemos também aí uma outra semelhança. O inferno dos pagãos incluía, de um lado, os Campos Elíseos e, de outro, o Tártaro. O Olímpio, morada dos deuses e dos homens divinizados, estava localizado nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, ou seja, aos lugares baixos, para dali resgatar as almas dos justos que aguardavam sua vinda. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício, da mesma forma que entre os pagãos situavam-se também em lugares baixos. E a morada dos anjos e santos, assim como o do Olímpio, fixava-se nos lugares elevados, posicionada do outro lado do céu das estrelas, que se acreditava limitado. Essa mescla de ideias pagãs e de ideias cristãs não tem nada que deva surpreender. Jesus não podia de súbito destruir as crenças enraizadas, se tivesse descrito as penas e gozos futuros em sua realidade espiritual. Não teria sido compreendido. Faltavam aos homens, ou seja, aos seres humanos, os conhecimentos necessários para conceber o infinito do espaço e o infinito número dos mundos. A Terra era para eles o centro do universo. Não conheciam a sua forma nem a sua estrutura interna. Tudo estava para eles limitado ao seu ponto de vista. Das suas noções do futuro não poderiam ir além dos seus conhecimentos. Achava-se Jesus, portanto, impossibilitado de instruí-los acerca do verdadeiro estado das coisas. Por outro lado, no entanto, não querendo sancionar com a sua autoridade os preconceitos vigentes, absteve-se, deixando ao tempo a tarefa de corrigir as ideias. Jesus limitou-se a falar vagamente da vida abençoada e dos sofrimentos que esperam os culpados. Mas em parte alguma de seus ensinamentos encontra-se o quadro de suplícios corporais, nos quais os cristãos fizeram um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. É verdade que, de tempos em tempos, os homens, ou seja, os seres humanos mais adiantados que a média, analisaram as penas futuras sobre uma ótica mais racional, que não poderiam triunfar sobre a ignorância, sobre as crenças mantidas propositadamente por interesses particulares. Temos aqui a nota 47, que é uma nota do editor. Os homens, ou seja, os seres humanos, descreveram a vida futura pela imaginação, pelo senso comum dos fatos materiais, criando diversos sistemas de crenças. Em diversas épocas, as verdades foi entrevista por alguns homens, seres humanos, mas essas ideias ficaram em grupos fechados das elites. Mas afirma Kardec, a massa ignorante permaneceu sob o império dos preconceitos que geralmente lhe eram impostos. Capítulo 8. Agora, é tempo de levar a verdade a todos por meio da fé racional e da liberdade de escolha. Foi necessária a difusão dos conhecimentos dos tempos modernos, do desenvolvimento geral da inteligência humana para refutá-las. Mas ideias herdadas não foram substituídas por nenhuma verdade objetiva ao longo do período da crença cega. Sucedeu-se como transição, o período da incredulidade, ao qual a nova revelação veio por um fim.
Era necessário demolir antes de reconstruir, porquanto é mais fácil persuadir aqueles que em nada creem a aceitar ideias justas, porque esses sentem que lhes falta alguma coisa do que aqueles que têm uma fé enraizada em algo absurdo. Os fanáticos, né, meus amigos? Nota 48 é uma nota do editor, diz ali. É mais fácil persuadir pela clareza lógica da teoria espírita um descrente, munido da liberdade de pensamento, do que um religioso cego pelo fanatismo. A convicção não se impõe, mas se adquire pelo livre exercício da razão. O estabelecimento da autonomia moral do mundo se dará pela voluntária adesão da vontade de cada um. Essa foi a nota do editor sobre essa questão. Seguindo. As descobertas científicas desalojaram o inferno do centro da Terra, assim como baniram o céu do empírio, mas não destruíram as leis das penas e recompensas, porque esse princípio assenta-se na justiça de Deus. Com o progresso das ideias, a crença apenas se modificou, tomando um sentido mais racional acerca da natureza de tais penas e dessas recompensas. Perguntou-se então onde está o inferno, como também onde está o céu? Por um tempo a crença oscilou, incerta, sobre um ponto e outro. A revelação moderna vem hoje afirmar a opinião, mostrando-nos o estado daqueles que sofrem, assim como nos mostra o estado daqueles que são felizes. Por exemplos que o Espiritismo coloca diante de nossos olhos, ensina-nos que a alma, no mundo invisível, sofre por todo o mal que fez, assim como por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante a vida terrestre. Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme por um tempo determinado. Nota 49 que leremos a seguir. Mas que sofre as consequências naturais de todas as suas más ações, até que se tenha melhorado pelos esforços e pela sua própria vontade. Leremos a nota 49 e 50 do mesmo parágrafo. 49. Essa explicação corresponde ao item 16 do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8, e afirma: o inferno é o mesmo para todos. Nele, o culpado de uma única falta sujeita-se ao mesmo suplício eterno de quem cometeu milhares. Nota do editor. Nota 50. Essa explicação corresponde ao item 9 do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8, que afirma: estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, resulta daí que o espírito culpado, que não se arrependesse e não se aperfeiçoasse jamais, sofreria sempre, e que, para ele, a pena seria eterna. A ideia de uma pena eterna é a ilusão daquele que não enxerga o fim de seus sofrimentos, achando tratar-se de um castigo divino. Tudo muda com a realidade de que tudo depende dos esforços da sua vontade. Foi a nota do editor. Sabemos nós, meus amigos, que o Espiritismo ensina que não existe pena eterna. Isso é impossível. Mesmo porque Jesus disse que nenhuma ovelha seria perdida. Certo? Então, todos sairão de lá um dia. Continuando o texto. Ela carrega em si o próprio castigo. É isso onde quer que se encontre, para onde não há necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, então, está onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde existam almas felizes, o que não impede que umas e outras se agrupem por afinidade de posição ao redor de certos pontos. A alma sofre a pena das suas imperfeições, no estado de espírito e no estado de encarnação. Mas aquelas que são imperfeitas, sendo excluídas dos mundos felizes, dos quais perturbavam a harmonia, são relegadas a mundos menos avançados, psíquica e moralmente, onde espiam as suas faltas pelas tribulações da vida, até que mereçam encarnar em mundos superiores. Se podemos conceber um inferno localizado, será nos mundos de expiação, porque é em torno desses mundos que pululam igualmente espíritos imperfeitos, desencarnados, esperando uma nova existência que, permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, ajudará no seu adiantamento.
Por conta da localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram levadas a admitir para as almas apenas duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária, momentânea, ao sair da qual as almas passam, sem transição, à morada dos bem-aventurados. Não poderia ser de outro modo, dada a crença na fixação definitiva da sorte da alma após a morte. Se há somente duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados, não se pode admitir a existência de vários níveis em cada uma delas, sem admitir a possibilidade de que se o atravesse e, por consequência, admitir o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. Se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Nota 51, feita por Allan Kardec. Isso está descrito em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Seguindo com a leitura. A Igreja admite a verdade uma posição especial em certos casos particulares. As crianças mortas em tenra idade, não havendo praticado o mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Em contrapartida, não havendo feito o bem, não têm direito algum à felicidade suprema. Elas encontram-se então na Igreja nos limbos, situação mista que jamais foi definida e na qual não sofrem, também não desfrutam da perfeita felicidade. Mas já que a sua sorte está irrevogavelmente fixada, elas estão privadas dessa felicidade pela eternidade. Essa privação, já que não dependeu dessa alma que fosse de outra forma, equivale a um suplício eterno e imerecido. O mesmo ocorre com o selvagem, que não tendo recebido as graças do batismo e das luzes da religião, peca por ignorância, abandonando-se aos instintos naturais, e não pode ter nem a culpa e nem o mérito daqueles que puderam agir com merecimento de causa para o próprio adiantamento. A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus, que se encontra inteira nessas palavras do Cristo. A cada um segundo as suas obras. É preciso que se entenda por obras boas ou más as que se praticam livre e voluntariamente, as únicas em cuja responsabilidade se incorre, e que não é o caso nem da criança, nem do selvagem, nem daquele que involuntariamente não foi esclarecido. Nota 52 do editor. Essa explicação responde ao item 25 do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8, e afirma: o bem e o mal são voluntários e facultativos. O homem, ou seja, o ser humano, sendo livre, não é fatalmente impelido nem a um nem a outro. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Foi a nota do editor. A doutrina espírita nos ensina isso, mas há uma só imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lamentáveis e inevitáveis. Tampouco uma só boa qualidade que não seja fonte de alegria. Assim, a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições, da mesma forma que a soma da felicidade é proporcional à soma das qualidades. Nota 53 do editor. Essa explicação responde ao item 7º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: e não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais. Não há uma única boa ação, nem um único bom movimento da alma, em suma, o mais singelo mérito que seja perdido. Continuando a leitura. Done resulta que a alma, que possui 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais que aquela que só tem 3 ou 4. Mas quando essas 10 imperfeições restar-lhe um quarto ou a metade, ela sofrerá menos, e no momento em que não lhe restar nenhuma, ela não sofrerá de modo algum, e será perfeitamente feliz. Tal qual, na terra, aquele que tem inúmeras doenças sofre mais do que o que tem apenas uma, ou que não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades tem maior ventura do que tem menos. A consequência dessa concepção é que há tantos graus de felicidade ou infelicidade das almas após a morte, quantas forem as qualidades boas ou mais que elas possuam. Nota 54 do editor.
Conforme os dogmas religiosos, a condição após a morte é uma só, sendo a alma condenada ou bem-aventurada. O sofrimento do inferno, por exemplo, é igual tanto para quem cometeu um pecado quanto para o pior facínora. O Espiritismo demonstra o conceito da graduação, proporcionalidade da sensação de felicidade ou infelicidade do espírito, relativamente às suas qualidades boas ou más. Mas sempre a infelicidade é temporária, a felicidade suprema, o destino para todos os seres. Repito eu esta leitura. Jesus avisou: nenhuma ovelha será perdida. Todos nós seremos anjos um dia. Um dia. Basta que trabalhemos para isso. Continuando a leitura. Sendo permitido a todas as almas adquirir o que lhes falta, desfazer-se daquilo que tem de mal, conforme seus esforços e sua vontade, resulta ainda daí que o futuro não está selado para ninguém. Deus não repudia nenhum de seus filhos, recebe-os em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das próprias obras. A natureza das penas é objeto de um capítulo especial e resulta, ademais, dos numerosos exemplos citados na segunda parte deste livro. Nota 55 do editor. O céu e o inferno é uma notável tese elaborada por Kardec, essa que nós estamos lendo agora, quanto à metodologia espírita, utilizada neste livro para o estudo da vida futura. O método é apresentado no prefácio e empregado na investigação. Já a teoria está definida na primeira parte, pelo estudo racional de milhares de diálogos com espíritos de toda a escala evolutiva e pelo ensinamento dos espíritos superiores. Kardec selecionou exemplos significativos que confirmam a teoria, apresentados na segunda parte. As leis da justiça divina, referentes ao futuro das almas, foram resumidas em 25 conceitos. No capítulo 8, as penas futuras segundo o Espiritismo, deduzidos da concordância entre inúmeras observações em diversas partes do mundo, no diálogo com espíritos de todas as fases na escala espírita. Há uma correspondência entre os pontos sintetizados por Allan Kardec no capítulo 8 e a doutrina desenvolvida por toda a primeira parte desta obra. Na segunda parte, uma seleção de exemplos dos espíritos dos diversos estados, de sofredores a felizes. Terminamos esse capítulo hoje, meus amigos, onde Kardec comparou como é descrito o inferno pelo cristianismo antigo, vamos dizer, pelos católicos e seitas, vamos chamar de seitas como Kardec chamou, como os protestantes e outros tantos, descrevem um inferno de dores eternas. E Kardec nos explica que não. Nós podemos sanar os nossos problemas, nossas dívidas, nossos enganos e ficarmos bom, como disse Jesus. E como está escrito de Ezequiel, na abertura dessas leituras, que eu lerei no próximo capítulo para que complemente isso que acabamos de ler. Por agora ficamos aqui, aguardo todos no nosso próximo vídeo. Abraços!